Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor da bem-aventurada Virgem Maria esteja hoje e sempre com todos nós. Hoje é dia 8 de maio de 2021, celebramos o sábado da quinta semana da Páscoa. A primeira leitura de hoje é do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 1 ao 10. Essa primeira leitura de hoje nos mostra Paulo e Timóteo, dando o exemplo de perseverança e o exemplo de fé, buscando agir de acordo com os ensinamentos de Cristo e deixando suas vidas serem guiadas no Espírito Santo. Vemos Paulo levando Timóteo consigo para a missão, mas antes de irem para a missão, Paulo prepara Timóteo para este desafio. A missão consistia em percorrer as cidades e transmitir as decisões que os apóstolos e os anciãos de Jerusalém haviam tomado. Eles se mantinham fiéis a esses ensinamentos, revelando uma igreja que estava sendo transformada no amor e na organização da doutrina. Por onde eles passavam, eles orientavam as pessoas e formavam as comunidades. Eram guiados pelo Espírito Santo porque sempre se mantiveram unidos a Cristo e aos ensinamentos que Cristo deixou. Deus os chamava para os lugares aonde eles deviam ir e eles levavam consigo o que Jesus havia ensinado. Diante de tudo isso, estavam preparados para enfrentar qualquer desafio que a missão poderia ter. Nosso salmo responsorial é o Salmo 97. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Rezemos juntos. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Ouçamos agora com atenção o Evangelho de João, no capítulo 15, versículos do 18 ao 21. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho que acabamos de ouvir, Jesus mostra os desafios da missão e diz que quem compreende os seus ensinamentos persevera, mesmo diante das rejeições, mesmo diante das incompreensões, mesmo diante das perseguições. De fato, nunca vamos poder agradar a todos. Sempre haverá aqueles que vão criticar, que vão caluniar e até mesmo que vão odiar. Quando isso ocorrer, devemos sempre lembrar do que nos disse Jesus no Evangelho de hoje. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Só conseguem agradar a todos, se é que isso é possível, aqueles que fazem as coisas do mundo, pois quem é do mundo se identifica com as coisas do mundo. No contexto do Evangelho de João, este termo coisas do mundo significam as ações que destoam das ações queridas por Deus. E se destoam das ações queridas por Deus, portanto, devem ser evitadas por todos os cristãos. Nós devemos sempre buscar fazer aquilo que é agradável aos olhos de Deus, nunca aquilo que desagrada ao Senhor. Quando alguém procura fazer o bem em lugares onde a maioria quer fazer o mal,
essa pessoa torna-se mal vista, torna-se uma pessoa indesejada. Mas isso não deve ser um motivo para desanimarmos na missão. Pelo contrário, as perseguições devem nos fortalecer ainda mais, pois Jesus nos deu o exemplo de como seguir adiante mesmo sendo incompreendido. O importante é fazer sempre as coisas de Deus e fazer isto com humildade. Ora, se Cristo foi perseguido, seus discípulos, cada um de nós também seremos. Isso ele deixou bem claro, para que não nos iludamos no seu seguimento, para não acharmos que seguir o seu caminho seria fácil, seria um caminho sem dificuldades, seria um caminho sem perseguições. Mas quem guarda a palavra de Deus e coloca em prática, está ensinando as outras pessoas a fazerem o mesmo, pois a coerência nas ações são o testemunho mais forte que nós podemos dar. E esse testemunho é capaz de transformar as realidades em que vivemos, é capaz de converter as pessoas. Eis o que Jesus nos mostra no dia de hoje, neste Evangelho. Portanto, na nossa oração hoje, peçamos ao Senhor esta graça, que sejamos perseverantes e firmes na missão, mesmo diante das incompreensões. Porque quem tem a palavra de Deus no coração nunca estará só. Sempre será fortalecido por Deus, como foram os primeiros discípulos que nós vimos na primeira leitura de hoje. Que Deus nos ajude nesta missão e que o Cristo ressuscitado nos conduza hoje e sempre. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.